Fala, amante do esporte, seja muito bem-vindo ao Sports For. Chegamos ao final da classificação para o GP de Jeddah, segunda etapa do Mundial de Fórmula 1 2022. E deixe pra gente nos comentários quem é o favorito a levar a corrida desse domingo. E alguém surpreso com a classificação de hoje? Nós estamos, e bastante. Foi uma grande sessão de classificação em Jeddah e tivemos dois acidentes que causaram bandeiras vermelhas. O primeiro foi o de Latifi, o piloto da Williams ainda no Q1. O segundo, uma pancada feia de Mick Schumacher nos últimos 5 minutos do Q2, que chegou a assustar o paddock na Arábia. Mick perdeu o controle de sua Haas e bateu bem forte no muro. O piloto saiu do autódromo de ambulância, mas logo imagens mostraram conversando e sendo levado ao hospital fora do circuito para exames. Como vem dizendo os próprios pilotos, velocidades extremas e muros tão próximos não são lá uma grande combinação para corridas. E vamos falar um pouco da Mercedes, que viveu momentos muito distintos durante essa classificação em Jeddah. George Russell, que avançou ao Q3 na Bacia das Almas ao se classificar apenas na 10ª posição, conseguiu um 6º lugar que parece ser mais ou menos a sua posição com o atual carro da Mercedes. Seria se à sua frente não estivesse Esteban Ocon e sua Alpine, porque Hamilton, de forma inacreditável, foi eliminado no Q1. Não houve nenhum problema de quebra. Hamilton foi eliminado no Q1 fazendo 2 tentativas de pneus macios. O tempo de Hamilton foi de 1:30.343. Russell alcançou sua 6ª posição com 1:29.104, mais de 1 segundo mais rápido, em que pese que o tempo do jovem inglês foi conseguido no Q3, onde as condições de pista já são mais favoráveis, mas é uma diferença brutal. A Mercedes, que insiste que o problema não é o motor, conseguiu colocar apenas um carro equipado com seus motores entre os 10 primeiros, o que já pode ser considerada uma melhora em relação ao terceiro treino livre, onde nenhum carro com motores alemães esteve na primeira parte da tabela. Mais uma vez, as decepções do treino foram a McLaren, que não conseguiu colocar nenhum dos seus carros no Q3, com Norris largando em 11º e Ricciardo, por enquanto, em 12º, mas o australiano ainda pode ter uma punição por bloquear uma volta rápida de Ocon durante o Q2. E também a Aston Martin, que prometia uma grande melhora após um 2021 abaixo da média. Nico Hülkenberg fez companhia a Hamilton e também ficou no Q1, enquanto Stroll foi apenas o 15º. Mas se tivemos muitas surpresas na parte de baixo da tabela, lá em cima não foi diferente. A Ferrari liderou todas as sessões de Jeddah até o Q3. Leclerc foi o mais rápido nos 3 treinos livres que antecederam a classificação e Sainz liderou o Q1 e o Q2. Parecia que seria um passeio na sinuosa Jeddah, ainda mais quando Max no Q3 passou a reclamar de falta de aderência nos pneus traseiros. Nessas alturas, Sainz estava liderando com Leclerc em segundo e foi aí que apareceu Sérgio Pérez. O piloto marcou o tempo de 1:25.200, a primeira pole mexicana na categoria, e a diferença para Leclerc, que foi o segundo, apenas 25 centésimos. Fenomenal! Sainz ainda conseguiu se segurar no 3º lugar após uma segunda tentativa muito ruim, e Max foi o 4º. Mas a grande derrota na classificação de hoje ficou mesmo com Lewis Hamilton. O piloto, apesar de parecer tentar tirar o limite do carro a toda volta, não consegue deixar as posições intermediárias da tabela. Hoje mostrou uma surpresa gigante ao ser informado por seu engenheiro que a diferença entre ele e Russell era de mais de 7 décimos, apenas no primeiro setor. A Mercedes não relatou nenhum problema mecânico no carro do heptacampeão. Na entrevista, Hamilton disse não saber exatamente o que aconteceu no Q1. Disse que o carro estava inguiável, com a traseira muito instável e tinha uma dificuldade grande nas curvas de alta. Chamou a atenção um Hamilton desolado na entrevista, assim como sua postura ao sair do carro após o 3º treino livre. A maioria das respostas foram sonoros "não sei" e ainda uma ameaça de deixar a corrida caso o carro estivesse do mesmo jeito amanhã. Hamilton, que foi o vencedor da corrida inaugural, simplesmente não se achou em Jeddah, e a Mercedes continua com mais perguntas do que respostas sobre o carro. E você, amante do esporte, acha que podemos
podemos ter alguma surpresa amanhã. Red Bull e Ferrari vêm ali parelhas e podemos esperar uma boa briga na ponta. E não só ali na ponta, porque a diferença entre Ocon, que é o quinto, e Gasly, que é o nono, não chega a 2 décimos. Amante do esporte, a corrida promete muito amanhã e nós vamos acompanhando tudo de perto aqui para vocês. Vem com a gente, vem pro Sports For.